Fala galerinha, tudo bom? Aqui com vocês é o Franco para a gente resolver juntos a questão 35 da prova teste do vestibular do Einstein 2026. Antes de mais nada, fica aí o pedido e o convite para vocês se inscreverem no canal e acompanharem essas e outras resoluções. Então bora lá para a questão 35, que é um exercício que vai discutir o processo de eletrólise da água. Então, bora lá. O gás hidrogênio e o gás oxigênio podem ser obtidos a partir da eletrólise da água com o uso de uma tecnologia que emprega um eletrolisador com diafragma umedecido com uma solução de hidróxido de potássio, denominada hidrólise alcalina da água. A figura representa o esquema desse eletrolisador. Boa. Então, bora lá. As semi-reações de redução e os potenciais padrão de redução das espécies envolvidas nessa eletrólise são. Então, ele deu aí as informações todas. Vamos ver a pergunta, né? Para depois a gente saber o que a gente vai ter que discutir aqui. Nesse processo, o gás, que é recolhido no cátodo, e o valor do potencial mínimo teórico que deve ser aplicado entre os terminais elétricos para desse eletrolisador para o seu funcionamento são. Então, bora lá. O que é importante a gente analisar aqui, né? Primeiro, a própria imagem já dá algumas indicações aí dos polos, né? Mais e menos. Aí, vale lembrar que numa eletrólise, o anodo é o polo positivo e no anodo vai ter o fenômeno de oxidação. Já no polo negativo, numa eletrólise, a gente tem o cátodo, que é onde vai ter o fenômeno da redução. Isso já ajuda um pouco a gente ter algumas informações. A primeira, você meio que mata a primeira parte da pergunta, quando ele fala assim, qual que é o gás que é recolhido no cátodo? Sabe que o cátodo é esse eletrodo da esquerda, né? O gás que vai ser recolhido é gás hidrogênio. Fechou? Então essa já é uma meio que mata uma parte boa aí, né? Quando você olha as alternativas, né? Você já tira fora a D, né? E tira fora a alternativa A. Agora vem a pergunta assim, qual que é o potencial mínimo teórico, né, que você precisa aplicar para que essa eletrólise dê início? Então, o que a gente vai ter que calcular aqui é qual que é o valor do ΔT0 da reação que está ocorrendo, né, nesse processo. Claro que esse ΔT0 vai ser um valor negativo, porque a eletrólise não é um processo espontâneo. Aí, para forçar a ocorrência desse processo, é que você tem que aplicar essa DDT, que tem que ser um valor superior a esse valor que a gente vai calcular. Fechou? Para você fazer isso, você precisa. Aqui, infelizmente, gente, para quem aprendeu aquela cálculo de ΔT0 maior menos menor, aqui não vale. Porque aquela ideia de maior menos menor só vale para uma pilha. E aqui nós não temos uma pilha, temos uma eletrólise. Então, uma maneira boa de você resolver esse exercício é você analisar o que está entrando e o que está saindo. Não é verdade? Então, vamos olhar para o lado esquerdo primeiro, né? Então, a gente tem entrando água, saindo gás hidrogênio. Então, a gente tem que procurar uma semi-reação que tenha tanto água quanto H2. Você vai perceber que isso só vale na segunda opção, água e H2. E aqui está no sentido correto, concorda? No sentido que a gente quer, porque água é um reagente, está entrando água, H2 é um produto, está saindo, né, produzindo H2. Então, eu vou copiar essa semi-reação nesse sentido que está aqui. Duas águas mais dois elétrons, dando H2 mais 2 ao menos, e tem um potencial aí de menos 0,83. Deixa aí. Agora, do lado direito, o que a gente tem? Entrando OH- e saindo gás oxigênio. Então, o que eu vou ter que fazer? A semi-reação que tem essas duas espécies químicas, tanto OH- quanto O2, é a primeira. Só que aqui está no sentido contrário, porque no meu caso, pelo desenho, a entrada, o reagente é OH- hidroxila e o produto é O2. Então, eu vou inverter a primeira. Fechou? Só inverter. Certo? Então, vira 4OH-, transformando em O2, certo? Mais 2H2O
mais 4 elétrons, dando, e como eu inverti, menos 0,40 volts. Fechou? Aqui tem duas maneiras de você pensar aqui, né? Eu vou continuar a resolução pensando bastante na imagem, que a gente está usando bastante. No exercício aqui, ele mostra para você que forma um meio de O2, não é verdade? E, para manter essa coerência, na nossa equação a gente tem 1 mol de O2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa primeira semi-reação por meio. Quando a gente faz isso, o 4 vira 2, o 1 vira meio, né? O 2 águas vira só uma água e os 4 elétrons viram 2 elétrons. Cuidado que ao multiplicar por meio, o valor do E0, que é o menos 40, continua menos 40. Ele não multiplica. Tudo bem? Então aí agora a gente pode fazer a nossa soma. E por que eu posso fazer a nossa soma? Primeiro, e mais importante, porque a quantidade de elétrons cedidos na semi-reação e a quantidade de elétrons recebidos na outra semi-reação é a mesma. Então posso cortar aqui 2 elétrons com 2 elétrons. Também posso cortar 2 OH- com 2 OH-, e também posso cortar uma água com uma água. Então, nossa equação global fica assim: uma água transformando em meio de O2 mais H2, que é o que a gente queria, não era? Era eletrólise na água. A água virando H2 mais meio de O2. E o delta zero fica menos 1,23. Fechou? De novo, esse é um valor negativo porque a eletrólise é um processo não espontâneo. Então, qual que é o potencial, a DDP mínima que eu preciso aplicar para que essa reação comece a ocorrer? No mínimo, 1,23. A rigor é um pouco maior do que 1,23, porque tem as resistências todas associadas a isso. Mas, como ele falou, potencial teórico mínimo, vamos lá no 1,23 e a gente conclui que a resposta é alternativa B de bola. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, que não tenha sobrado nenhuma dúvida aí. Bora aí para os próximos aí, sem esquecer de, se você gostou, curtir e compartilhar. Abração. Tchau, tchau.